Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Ana Prestes, ela que é doutora em ciência política, pesquisadora da história da participação política das mulheres no Brasil e autora do livro infanto-juvenil Mirella e o Dia Internacional da Mulher, e também autora e organizadora do livro 100 anos da luta das mulheres pelo voto, Argentina, Brasil, Uruguai. Baita currículo, Ana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, por poder começar a amanhecer aqui o 8 de março com vocês. Coisa boa, seja muito bem-vinda. Ana, vamos explicar, né, para nós mulheres, para os homens, para todo mundo, da onde surgiu esse 8 de março. Muito bem, essa é uma pergunta muito recorrente nessa época. Inclusive, o livro infanto-juvenil que eu produzi com as minhas filhas, ele surgiu por conta de um dever de escola, uma escolar. Posso falar um pouquinho disso depois, porque a professora perguntou para uma delas por que, para a turma, né? Por que existia o Dia Internacional da Mulher. Nós fomos pesquisar, percebemos que não havia conteúdo para as crianças, para os jovens. Havia mais conteúdo realmente para um público adulto, às vezes mais politizado, do porquê da existência do 8 de março. O 8 de março, não há um dia que houve uma reunião, se sentaram numa sala e decidiram vai ter um Dia Internacional da Mulher e vai ser o 8 de março. Ele é fruto de um processo histórico. A gente localiza esse processo histórico começando ali na segunda metade do século XIX. Em várias partes do mundo, as mulheres começavam a se organizar. Obviamente, nós, como Brasil, temos esse olhar. Nós sabemos que fomos colônia, temos muita influência da Europa, temos muita influência dos Estados Unidos. Então, a nossa história do nosso 8 de março também está muito relacionado com a influência que veio da Europa, que veio dos Estados Unidos. Por isso, a gente olha muito para o nascente movimento das mulheres na segunda metade do século XIX. Por exemplo, nos Estados Unidos, já a partir de 1850, as mulheres começam a se organizar pela questão do voto. As mulheres também começam a se organizar e de diferentes formas do que se entende organização, pelo fim da escravidão, em vários países em que havia a escravidão, os Estados Unidos, um deles. Então, todas essas influências, todas essas lutas das mulheres em diferentes partes do mundo, elas vão se intensificando até chegar naquela virada do século XIX para o século XX, em que as contradições da Revolução Industrial começam a ficar mais agudas. Então, as mulheres que estão nas fábricas, as operárias, trabalham 16, 18, 20 horas por dia, sem acesso a sanitários, tendo que levar as crianças. Ao mesmo tempo, o mundo começa a entrar em ebulição no sentido de muitas tensões, muitas guerras, início de guerra. A Primeira Guerra Mundial foi um dos contextos de onde nasce o 8 de março, e também a questão do voto das mulheres. Então, nós podemos dizer que são lutas que vão se conectando, a luta pelo direito ao voto, a luta pela paz e contra a guerra, e também a luta por direitos trabalhistas. E aí nós temos alguns episódios que eles sempre aparecem quando vão contar a história do 8 de março. Com certeza vocês já ouviram, os ouvintes já ouviram, dos incêndios nas fábricas. Existem pelo menos 2 relatos, um com provas e evidências, um outro que é mais uma narrativa, que é de um incêndio que teria havido em 1857, em Nova York, numa fábrica têxtil, e que as mulheres ali teriam sido incendiadas propositalmente dentro de um galpão. Existe uma outra história também de Nova York, da fábrica Triangle, uma fábrica também de roupas, em que as costureiras estavam muito organizadas desde 1908, 1909. O maior sindicato dos Estados Unidos na época era aquele, e a maioria mulheres, pelo menos 600 mulheres ali trabalhavam. E porque os patrões, eles tinham o costume de trancar as portas e tampar, inclusive, os relógios para as mulheres não saírem, não saberem nem quanto tempo elas estavam trabalhando, teria havido ali um incêndio, dizem que é acidental, e que por as portas estarem trancadas, as mulheres teriam sido mortas, mais de 100 pessoas teriam morrido. Mas há também o início da organização das mulheres socialistas, aí já lá mais para o lado da Europa, a Alemanha, a própria Rússia, que começava a... Imagina, gente, 16 milhões de homens foram para a Primeira Guerra Mundial na Rússia, ficaram as mulheres que assumiram tudo, a casa, o trabalho,
viraram, muitas mulheres que não trabalhavam em fábricas passaram a trabalhar. E a agudização daquela tensão fez com que, em 1917, uma das maiores, se não a maior manifestação pré-revolução de outubro tenha sido em Petrogrado, pelas mulheres, e numa época, em março. Começou-se, então, a fazer manifestações, protestos em março. Em 1912, antes ainda do 1917, em 1912 também já tinha havido na Alemanha, na Suécia. Então, a gente pode localizar que nessa década, que vai até... que passa, inclusive, pela Primeira Guerra Mundial, e a luta pela paz também se mistura com a luta das mulheres pela paz, por ali é que a gente localiza no tempo o surgimento do 8 de março. É uma data mundial, internacional mesmo, no mundo inteiro. Mas ela só vai ficar internacional lá nos anos 70, digamos assim, quando a ONU, em 1975, vai reconhecer. Bom, então, realmente o 8 de março vai ficar marcado como o Dia Internacional da Mulher. Foi a década da mulher na ONU, 1975 a 1985. Aí a Unesco reconheceu, vários países começaram a reconhecer também como Dia Internacional da Mulher, o 8 de março. 8 horas e 12 minutos, você que chega agora à nossa programação da 97,5 FM, seja muito bem-vindo. Hoje o Jornal Nova Brasil Brasília, ele é especialíssimo de Dia da Mulher e nós estamos com a Ana Prestes aqui, nos ajudando a entender um pouquinho melhor desta data. Eu queria aproveitar para mandar um grande abraço para um ouvinte mais do que especial que está nos acompanhando agora, que é a secretária da Mulher do DF, a Gisele Ferreira, acaba de me enviar aqui uma mensagem dizendo que está justamente escutando o programa a caminho da Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia, que faz esse trabalho belíssimo de prevenção, acolhimento e apoio. Obrigado pela sua sintonia, seu carinho de sempre, secretária, e parabéns mais uma vez pelo dia de hoje, mas não só pelo dia de hoje, pelo trabalho que a senhora tem desenvolvido desde que assumiu a pasta da Secretaria da Mulher. Ana, o 8 de março ele é uma data de comemoração, de reflexão. O que a gente tem que fazer nesse 8 de março? É uma data em que o homem tem que dar flores e chocolate para a mulher? É uma data que tem que desejar parabéns, feliz aniversário, feliz dia? O que se faz no dia 8 de março? Me ajuda, Ana. É uma pergunta muito interessante que ela surge muito. Inclusive no nosso livro também, no Infanto Juvenil, que a nossa personagem é uma criança, a Mirella, 8 anos, ela está falando um poema e ela vai contando a história do 8 de março. E tem um trecho que ela fala assim: o 8 de março nasceu também para ser bonito, mas não vamos deixar as flores esconderem o conflito. Acho que traduz exatamente essa coisa da data, porque tradicionalmente é uma data de luta. De luta por direitos, por igualdade, pelo fim da opressão, que era muito forte ali, principalmente a questão trabalhista, gente. A questão da Revolução Industrial foi muito dura com as mulheres, com as crianças, com os homens também, mas nós mulheres temos as nossas desigualdades. Então é o dia, a gente tem que denunciar essa desigualdade que há. Até hoje nós temos, saíram dados, sempre no 8 de março saem dados novos. Acabaram de sair dados de que ainda há uma defasagem muito grande do salário da mulher em relação ao salário do homem. Na mesma função. Na mesma função. Então, o 8 de março, ele também é para ser bonito, como diz o nosso poema. Ele é um dia também para ser comemorado, um dia para ser valorizado, mas que a gente não esqueça as raízes do 8 de março e que ele é um dia de celebrar conquistas e de apontar para que conquistas ainda faltam, que são muitas. A questão da violência contra a mulher não é uma coisa bonita, é uma coisa que unifica todas as mulheres. Sempre que nós vamos organizar aqui no Distrito Federal, sempre me chamou a atenção. Sempre que a gente vai organizar as marchas, por exemplo, do 8 de março, nós somos diferentes grupos de mulheres, com diferentes perspectivas, e tem uma coisa que nos unifica: a violência. Todas nós, mulheres, somos vítimas de violência em diferentes graus, diferentes níveis, diferentes formas. Obviamente que as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres mais vulneráveis da nossa sociedade são as maiores vítimas, mas todas nós, de alguma forma, somos vítimas de violência. Isso nos unifica a cada 8 de março. Acho que até a gente conseguir superar isso, o 8 de março não vai ser aquela data que a gente gostaria que fosse troca de flores, de presentes, um dia de festa, um dia também de luta.
Sem dúvidas. A gente acaba sendo obrigada a se acostumar e a conviver com diversos e pequenos tipos de violência todos os dias. Na rua, você tem que escolher bem por onde você vai andar, você tem que selecionar os locais, a forma como você se veste muitas vezes, porque senão você sabe que você tem grandes chances de ser oprimida ou de ser vítima de algum tipo de violência, de assédio. E é uma luta silenciosa que a gente vai travando todos os dias e que a gente tem que exaltar nesse 8 de março, sem dúvida. A Ana falou agora há pouco da questão salarial. A gente tem os dados mais completos para trazer mais para frente, mas faço questão de ressaltar agora aqui um dado divulgado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF, que mostra como é que é essa situação aqui no DF. Então, de 2021 para 2022, houve um aumento na remuneração feminina, mas espera que você vai entender. Então, esse salário passa de R$ 3.446 em média, para R$ 3.560. Então, um crescimento de pouco mais de 3%. Para as mulheres, agora ainda existe uma disparidade salarial bem grande, se a gente for comparar com os homens, de mais de R$ 1.000, já que esse valor aí do salário dos homens nesse mesmo período de tempo se passou de R$ 4.541 para R$ 4.604. Ou seja, os homens que ocupam as mesmas funções ainda recebem cerca de R$ 1.000 a mais do que as mulheres aqui no Distrito Federal. Ana, a gente fala sobre isso todos os anos e nunca muda. Por que que a gente continua ganhando menos, exercendo as mesmas funções? E por que que a gente continua tendo tanta dificuldade para exercer cargos de liderança e para ser reconhecidas, né? Para sermos reconhecidas enquanto líderes em empresas, organizações, enfim? Bom, vou falar olhando mais para o Brasil. Nós temos uma fundação da nossa nação, digamos assim, nós, como país, fomos fundados em alguns pilares, em algumas bases. Infelizmente, com base na escravidão, nós somos um dos países com maior período e maior contingente de pessoas escravizadas. Nós somos um país que foi fundado na concentração da terra, da riqueza, de uma profunda desigualdade social que perdura, e nós somos um país fundado no patriarcado. E esse patriarcado, essa cultura patriarcal, ela perdura até os dias de hoje, por mais que nós tenhamos tido tantas conquistas. Só para dar alguns exemplos, nós somos muito poucas nos espaços de poder. Nós não chegamos nem a 20% de mulheres na Câmara dos Deputados, das deputadas. Nós chegamos agora a 18%, isso quase 100 anos depois de termos conquistado o direito ao voto. E na Câmara Legislativa, desculpa te interromper, Ana, é até pior. São 3 ou 4 deputadas distritais somente num universo de 24. Exatamente. Isso diz muito sobre um país. Diz muito. Se vocês olharem para... eu estava olhando os dados das últimas eleições municipais. Nós somos apenas 12% de todos os prefeitos e prefeitas do país. Somos apenas 16% de todos os vereadores e as vereadoras do país. Então, quando você olha para os espaços de poder, você entende, porque mesmo a gente tendo lei de cotas, e agora os tribunais nos deram 30% do fundo eleitoral, especificamente para campanhas das mulheres, ainda é difícil. E por quê? Porque isso está na raiz da nossa sociabilidade. Está na nossa escola, está na nossa família, está na religião, está onde nós somos socializados, digamos assim, onde nós aprendemos a viver em sociedade. E nessa sociedade em que nós aprendemos a viver, em que o correto é a mulher se dedicar a determinadas atividades, fazer determinadas coisas, em que os nossos corpos são controlados a todo momento por diversas instituições, é muito difícil. A nossa liberdade ela é completamente restrita se comparada à liberdade dos homens. Existe um dado que eu sempre falo, inclusive nas minhas aulas, eu converso com os meus alunos e falo o seguinte: nós mulheres não temos liberdade total ou facilidade de estar nos lugares, nem na rua e nem em casa, porque quantas de nós também não voltamos com medo para dentro de casa porque tem a violência doméstica? Essa violência, ela se manifesta em diversos espaços. Já tive a oportunidade de trabalhar com deputadas em que elas estavam altamente pressionadas por suas famílias, de que elas estariam abandonando suas famílias, seus filhos, para cumprir uma função na política, que a função na política não é para mulheres, que é um lugar sujo, um lugar feio, um lugar corrupto, que deixe que os homens... Isso é um discurso que vem do final do século XIX.
desde o final do século XIX até agora. Então, é por isso que a gente escreve livro, por isso que a gente tem que ter música, tem que ter teatro, tem que ter cultura, porque a gente tem que ir, enquanto a gente luta também pelas leis, porque a gente tem que ir por diversas frentes para combater essa cultura patriarcal. Só combatendo a cultura patriarcal é que nós vamos combater a cultura da violência, da exclusão da mulher no trabalho, porque você receber um salário pior é uma forma de você também estar excluída. Você recebe um salário menor, tendo mais sobrecarga em casa. A nossa sobrecarga doméstica continua muito maior que a dos homens. Existem pesquisas falando isso. Então, é uma questão cultural que nós não vamos vencer rápido, mas a gente precisa continuar constantemente atuando a cada 8 de março para que a gente tenha conquistas para celebrar a cada 8 de março. Ana, o machismo enraizado, ele é uma verdade, né? No nosso Brasil, na nossa realidade. Eu, no meu amadurecimento, estou em processo eu tive grandes amigas que eram minhas quase consultoras, em que eu ligava às vezes e falava, eu estou com tal pensamento. Eu, como jornalista, às vezes escrevia também, estou pensando em escrever tal frase. Me ajuda a entender se essa frase tem ainda um machismo dentro dela ou não? Porque muitas vezes, você ouvinte, você homem como eu, às vezes a gente fala e é tão natural que a gente nem percebe, né? A famosa frase, por trás de todo homem tem uma grande mulher. Mas que frase é essa? Que frase horrível, que a gente foi repetindo ao longo dos anos como se fosse um elogio, como se fosse algo legal. Por trás de todo homem. É do lado, é na frente, é junto. Né? E muitas vezes a gente vê, até mesmo aqui no programa, Ana, quando vem um entrevistado, a Ariane Bittencourt é a editora-chefe desse jornal. Ela é a responsável pela pauta e pela produção e pela marcação de entrevistas desse jornal. E quantas vezes a Ariane faz uma pergunta para o entrevistado e o entrevistado responde olhando para mim e não para ela que fez a pergunta. Estou dizendo tudo isso para reconhecer publicamente que nós temos o machismo dentro de nós. E que uma data como hoje ela serve para que nós homens também, com muita maturidade e humildade, reconheçamos isso. E é pior ainda, não sei se é pior ainda, não vou fazer esse juízo de valor, mas quando mulheres ainda também não reconheceram o seu machismo e acabam incentivando esse machismo no marido, no companheiro, dentro de casa. Por outro lado, Ana, e aí vem a minha pergunta. Eu até comentava com a Ariane aqui, acho que ontem ou antes de ontem, de um episódio que eu vi tempos atrás, de um casal que sentou para jantar comigo, a mulher pediu um uísque e o homem pediu uma taça de champanhe. E o garçom, quando veio, colocou o uísque na frente do homem e a taça de champanhe na frente da mulher. E a reação dela foi muito, muito natural, muito espontânea. Ela pagou-lhe um sapo para aquele garçom, que o garçom, coitado, ele não sabia nem o que fazer. Aí eu veja, o garçom, ele está dentro dessa cultura machista, patriarcal, da família dele, do avô dele, do pai dele, de como foi sempre, o uísque para o homem e a champanhe para a mulher. É difícil, Ana, mas como a gente fazer para que as pessoas machistas, e todos o somos em certa medida, eu inclusive começo fazendo essa meia-culpa e essa confissão pública, até onde a gente vai batendo e vai mostrar essa luta, ou onde a gente vai falar, meu irmão, senta aqui, calma, deixa eu te explicar, esse uísque não é para ele, é para ela. Entende? É um processo que a gente está nele, imagino. É isso. E é um processo muito difícil. Foi muito bom o seu exemplo, porque nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós somos socializados desde bebês, digamos assim. E nós reproduzimos a nossa cultura. Esse garçom, ele não pensou. Ele fez de uma forma automática, impensada, natural, porque ele está reproduzindo um sistema cultural. Ele não refletiu. Nós, no nosso dia a dia, a gente para refletir criticamente sobre tudo que nós fazemos? Não, acho que a gente tem que ter treinamento para isso. Por isso que a gente tem que investir, na minha opinião, nas crianças, também nos jovens e nos adultos de diferentes formas. Porque nas crianças a gente ainda pode pegar a socialização. Nos adultos a gente tem que estimular o pensamento crítico. Vamos tentar olhar para o mundo criticamente, para as nossas ações de modo crítico. Eu não acho que tem que ser
de uma forma em que você tenha que ficar punindo as pessoas, a não ser que elas cometam crimes, obviamente, existem crimes que são graves, mas eu acho que a chave está em estimular a reflexão. E se é uma formação cultural, é também por via da cultura que eu acredito muito que a gente vai transformar, da educação, da cultura. Por isso que os sistemas mais fechados, eles têm medo da cultura, eles têm medo da liberdade cultural, eles têm medo do investimento na cultura, porque a cultura nos leva a refletir, a questionar. Será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Será que é por esse lado? Então, eu fico pensando que é muito por aí. Todas nós, mulheres, vivemos situações como essas que você está descrevendo. Tem até umas palavrinhas em inglês que descrevem cada uma delas, né? Tem interrupting, que é quando uma mulher é interrompida insistentemente. Mansplaining, que é quando uma mulher, mesmo ela sendo especialista no assunto, o seu colega homem, que não é especialista, ele quer explicar por ela o que é aquele assunto. A gente vê isso muito em entrevista, inclusive no rádio, na televisão. Tem o appropriating, que é quando o homem se apropria de uma ideia que a mulher deu. Então, às vezes está numa roda, tal, ou numa conferência, sei lá, e uma mulher dá uma ideia e o cara já sacou aquilo ali, ele pega, como ele é homem, ele tem um lugar privilegiado de fala, ele vai ser melhor ouvido, ele fala como se a ideia fosse dele. O interrupting, nas últimas eleições, quando você tem mulheres candidatas, por exemplo, a presidente ou vice-presidente, como nós já tivemos, você pega as entrevistas e você consegue contar quantas vezes um homem é interrompido, um homem candidato, e uma mulher candidata é interrompida. É muito mais. Essa coisa dos homens quererem explicar, não é assim, assado, e fala tudo que a mulher falou, mas por quê? Porque, e olha que isso, não necessariamente nós somos socializados nessa cultura como se isso fosse algo ruim. Isso que é o sutil da questão. Porque muitas das nossas casas, das nossas famílias, das nossas igrejas, até das nossas escolas, se ensina a mulher é um ser delicado, que precisa ser preservado, ela precisa ser cuidada. Por isso, o homem é que vai para as atividades mais desgastantes. Então, isso é ensinado de uma forma que a gente aprende, olha, cuidar da mulher, então, é preservá-la, é deixá-la para algumas atividades e não para outras. Por exemplo, o jovem de 16 anos homem e o jovem de 16 anos mulher, geralmente é tratado diferente em casa. A mulher tem todo um cuidado especial com ela. Então, nós somos socializados O dirigir, assim. né, Rana? O dirigir. O homem é ensinado a dirigir pelo pai com 14 anos. O pai, desculpa ter te interrompido Não, mas aqui. é excelente esse exemplo. Mas a mulher não, tem que tirar a carteira, ir pra autoescola. O lavar a louça. A mãe manda primeiro a filha, a mulher lavar a louça. Vai lavar a louça. E o homem tá lá jogando videogame, o menino da mesma idade. Isso é cultura. Isso é cultura. Então, esse jovem homem, essa jovem mulher, eles vão se tornar adultos com inseguranças e seguranças diferentes também. Então, a mulher, ela vai se tornar, muitas vezes, insegura para ousar, digamos assim, ter determinadas atividades, exercer determinadas atividades, porque ela teve esse freio dentro de casa. E mesmo os homens, porque o machismo e o patriarcado sacrifica também os homens, porque mesmo é uma sociedade que ela inteira sofre. Mesmo os homens, eles também vão se tornar muitas vezes inseguros na sua paternidade. Será que eu tenho o mesmo conhecimento dela? Coisas banais às vezes, trocar uma fralda de um bebê, sair sozinho com o bebê pela rua, nossa, e se eu precisar trocar, onde que eu vou parar? Ou seja, nós também criamos inseguranças nos nossos jovens e nas nossas crianças a partir dessa socialização. Por isso que é tão importante que a sociedade como um todo reflita para superar essas diferenças entre homens e mulheres, né? Perfeito. Agora são 8 horas e 30 minutos.